na verdade, dar um depoimento dentro da fala do companheiro Epaminondas, quando ele relata a questão da organização dos padres no atendimento à comunidade. E eu quero falar como criança que morava nessas comunidades. Na época eu era criança, que era atendida por esses padres nessas comunidades rurais aqui do município de Teófilo Otoni, na comunidade do Corgão, distrito de Topázio, que era uma linha de atendimento que os padres aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, como paróquia Nossa Senhora de Fátima, faziam atendimento a estas comunidades. E que existia uma pedagogia por parte deles muito interessante, porque nós sabemos que a realidade da comunidade rural é ampla, distante, e tinha o centro naquela época, de encontro de todo o povo ali, próximo, no caso da nossa comunidade, existia a igreja construída. E ali trabalhava a formação. Nós estávamos lá como criança, também era assistido nessa formação, no sentido que escolhia uma pessoa da própria comunidade, um mais jovem, para ficar conosco lá naquele grupo, trabalhando a formação. Então lá a gente falava, a companheira Zilá era conhecida como Zilá do Padre, que sempre via. Então, eu em casa, até pouco tempo, tinha uma foto do meu irmão no colo de Silvio, que Silvio ia, então o padre ia com a equipe toda, ia com Zilá, ia com Silvio, já trabalhando paralelo ao trabalho, era um conjunto, o religioso, o sindical e a formação, dos trabalhadores em si. Então já ia consigo, eles trabalhavam também junto com os trabalhadores, celebrava a missa, mas ao lado trabalhava também o quê? A formação do sindicato, com a pessoa das lideranças sindicais. Silvio era uma grande liderança naquela época que trabalhava junto, Zilá era outra liderança que estava junto, que trabalhava então trabalhava a juventude, trabalhava os adultos, trabalhava as crianças, e eu fui uma delas como criança, 4 anos, 5 anos, minhas irmãs já jovens, que eram as mais velhas, primos mais jovens, que era atendido como jovem nessas comunidades. E naquela época, eu nessa comunidade, até o ano de 1978, a gente era dessa comunidade, já saímos, já começamos a migração do meio rural para o pequeno povoado Novo Oriente, e a sorte que a paróquia era a paróquia do Padre Domingos, então deu essa sequência. E aí, a palavra que era usada muito na época, era, principalmente nas homilias do Padre Domingos, era a bandeira de luta dele, era a reforma agrária. E isso era uma ofensa muito grande. Então, a grande intriga, a grande... Reforma agrária é um palavrão. Era uma... querer atingir o sistema na época, era a defesa, levantar a luta da defesa da reforma agrária, que ele levantava em todas as circunstâncias, e aí era que vinha os conflitos, as perseguições. Às vezes a gente nem sabia do que muito se tratava, não entendia muitas coisas, mas se ele ia numa comunidade, lá ele tinha certeza que a cancela estava trancada. Para ele chegar, ele dizia: quem quer ir comigo? É aquele monte de jovem: eu vou adolescente, cuidado que a cancela vai estar lá, trancada. Mas se tiver lá algum probleminha, vocês estão sabendo disso, mas a gente ia do mesmo jeito. Então era uma forma que, como equipe da igreja, a organização deles, dos padres italianos e portugueses, e os novos que foram formando na própria diocese, foram trabalhando nesse processo de formação das lideranças populares. Ok, muito obrigado, Larissa. Teodônio, meu irmão, nessa história aí, você nasceu na região como camponês e entrou para o seminário, virou padre, foi prefeito. Eu tenho 2 questões que eu acho muito importantes na minha vida. Primeiro, que eu nasci no dia do trabalhador rural. Eu nasci no dia 25 de julho. Como já falei agora, 25 de julho eu quero comemorar 60 anos. Que beleza. Uma outra coisa importante é que eu sou filho de agricultor. Eu nasci às margens do rio Umburana, divisa de Minas com Bahia, e meu pai era proprietário. E nós... Município de Bertópolis. E de lá, quando foi em 1977, eu vim para Teófilo Otoni. Daqui fui para Juiz de Fora, fiz em Juiz de Fora filosofia, fiz em Belo Horizonte teologia, e depois vim morar em Pavão em 85, que eu lá hoje. Mas eu queria colocar 3 aspectos que eu acho importantes, toda essa história da questão que é a Comissão Pastoral da Terra. E eu queria começar identificando quem eram os coronéis da nossa região. Acho que é muito bom resgatar a história da luta da CPT, identificando quem era, com quem nós disputávamos. Lá em Bertópolis, eu lembro de 3 famílias poderosas que tinha lá, que era a disputa política, ela era a disputa pelo poder político de domínio, mas era também a disputa pela terra. Lá tinha uma família que chamava família dos Pinhão, outra família era dos Clóvis,
que inclusive os Clóvis se dizia parente próximo, mas era compadre do meu pai, e outra era a família dos Vitalo. Fidel, meu irmão mais velho, contava que quando eles encrencavam com outro, cidade pequena, eles fechavam uma rua, que naquela rua ninguém passava, se fosse inimigo. A gente sabe que todas essas lutas estão essencialmente a luta pelo poder local, mas é a questão da luta do domínio imperial. Em Águas Formosas, eu lembro de Juca Quaresma, que era na verdade ele não era coronel só de Águas Formosas. Eu lembro em uma campanha eleitoral, eu criança, Juca Quaresma em Bertópolis, vestido paletó surrado de linho, acho que o Romário não deixou mentir, um linho cor bege e uma toalha no pescoço. Eu criança, eu lembro disso. Em Pavão, todo mundo... Então era uma postura imponente. Uma postura imponente, né? Mas uma coisa interessante era, de um lado, essa figura poderosa, mas que não amedrontava ninguém. Eu acho que são poucas raridades no mundo do domínio do coronel, uma pessoa que conseguia apropriar da terra, sem brigar com o porceiro e ser, conforme o próprio Serafim falou lá em... Comprando terra com pano e sendo padrinho dos meninos. Os filhos dos poceiros. Dos poceiros, que depois passou a ser agregado. Eu achei interessante isso que o Romário colocou. Eu, recém-ordenado padre, o padre Almiro me pediu para substituí-lo. Eu fiquei 15 dias em Águas Formosas. Enquanto a gente estava acompanhando o conflito da fazenda Minerva, eu lá na missa, celebrando a missa e dando comunhão com os ministros da Eucaristia, que eram entre eles os que estavam expulsando os poceiros, né? Se a gente vai no Pavão, nós conhecemos muito bem a disputa lá de Bastião do Lambuza, lá em Novo Oriente, a gente sabe quem era o Testa de Ferro, o coronelzão. E uma coisa muito importante nessa região é a marca do Coronel Pedro. Não dá para falar da questão da expulsão dos trabalhadores, dos poceiros nessa região nossa, sem falar do tenente coronel Pedro, que era um policial que era, inclusive está muito bem descrito. Mas era policial da Polícia Militar? Ele era militar. Ele, de Pavão para cá, ele não agia como... E daí de Valadares? E de Valadares... Semeava terror. Semeava terror. Tem inclusive um livro que conheceu um pouco da atuação dele, Lembranças das Terras do Rio Sem Dó. Foi até escrito pelo jornalista, muito interessante. Esse é um aspecto que eu acho importante. O outro, que organizando a CPT, eu comecei a atuar na CPT em Belo Horizonte, trabalhando com Durval. Eu era o despachante das cartilhas que a CPT produzia de formação das lideranças, né? Então, colocava no correio. Colocava o que eu trouxe de fardos, de cartilhas para rodoviária para despachar nos ônibus. Eu seminarista em Belo Horizonte, mas a tarefa que eu fazia era essa. Cartilha, né? Contra a monocultura do eucalipto. Contra a monocultura do eucalipto. Pau que cresce certo, corta a vida do povo. Na verdade, produzia era em grande maioria para a festa, para o Dia do Trabalhador Rural, mas tinha outros temas que eram abordados, né, e que a gente trabalhava nessa distribuição. Aqui na CPT, uma questão que eu acho importante é que a organicidade da CPT no Vale do Mucuri, nós tínhamos várias linhas de atuação. Nós tínhamos atuação no movimento sindical, formação de lideranças para um sindicalismo combativo, conflitos de terra e junto aos conflitos de terra, os conflitos dos povos indígenas. Formação da juventude era basicamente e formação de direitos. Na Armicopa foi depois, que foi mais para estar dando um acompanhamento, e tinha uma equipe de apoio aos pequenos agricultores. Eu sempre falo, toda essa política que nós temos hoje da agricultura familiar, aqui nós começamos com o trabalho da Comissão Pastoral da Terra. Eu queria colocar aqui uma coisa importante, que o Vale do Mucuri com o Jequitinhonha foi pioneiro, mas eu diria que foi o Vale do Mucuri. A primeira ocupação de terra do MST foi gestada aqui nessa casa. Primeira ocupação do Estado de Minas Gerais. Do Estado de Minas Gerais, do MST, do Movimento Sem Terra. Que aconteceu no município na Fazenda Aruega, no município de Novo Cruzeiro. Que envolveu toda a região. E envolveu toda a região. Nessa casa? Na Casa Emaús, tá certo. Toda a articulação na Casa Emaús. Eu queria conferir com vocês, eu já ouvi falar, e queria conferir se isso é verdade, grande parte do trabalho de base para reunir a companheirada para fazer a ocupação da Aruega foi feito pela CPT. Aqui foi a CPT, a grande articuladora. Nós éramos a linha de frente do MST para a ocupação da terra
para a Fazenda de Aroé. Na verdade, a gente poderia falar que o MST é filho da CPT. Eu participei da primeira reunião em Minas Gerais. O pessoal veio, o pessoal do Sul, para construir o MST em Minas, e a porta de chegada foi a CPT no Retiro Canaã, salvo me engano. Lembro como hoje, participei da primeira reunião pessoal do Rio Grande do Sul. Isso eu acho que é uma regra geral para o Estado e depois para as regiões. Por exemplo, no norte de Minas, foi a CPT que acabou levando o MST para lá, depois de insistir uns 10 anos. No Noroeste também é a mesma história. Há uns 15 dias atrás eu gravei com o Tiãozinho, né, o Sebastião Clemente lá do Noroeste, está com câncer agora, 54 anos. Aí o Tiãozinho falava assim, narrando a história da luta da CPT no Noroeste de Minas. Ele me contou lá, falou, ó, na luta nossa lá, quando a gente chegou, a gente percebeu que o movimento sindical já estava arrefecendo e não estava mais sendo firme na luta. Aí nós começamos a trabalhar. O Tiãozinho disse que estava em Unai com uma camiseta do MST e ele foi preso. E o Amadeu, que é o primo do Frei Geraldo da Badia, que estava meio junto também, correu, foi contado para a irmã Célia, para aprender o Tiãozinho, só porque estava usando a camiseta do MST, e claro, eles estavam organizando também, né? Então isso eu acho que é importante. Eu queria colocar alguns aspectos que eu acho importante, que contar história é importante, não escrever e falar da história sem falar de gente. Claro. E eu queria aqui colocar alguns companheiros que são importantes nessa luta, que estão vivos, que às vezes a gente lembra de quem já faleceu, claro. Mas não pode esquecer de Eliana, Geralda, qual Geralda? Geralda Soares, que hoje mora em Araçuaí. O pessoal sempre conhece ela como Geralda dos Índios. Tá. Não, é impossível falar de todo que nós estamos aqui, mas não é possível compreender e falar morando lá em Bertópolis. Você imagina no final de linha. Ela estava em Santa Helena, em Bertópolis. Eliana, que era advogada. Hoje ela é juiz. Ronan trabalhou no sindicato. Como advogado. Ronan era novo na época. E Eliana era carioca, veio aqui, depois do trabalho. E Ronan veio trabalhar com nós, aqui no Sindicato Salvador Rurais de Ambulatórios. Um ano, o pai dele era médico e ele estava com câncer e falou assim, agora eu vou mandar um outro companheiro que é melhor que eu ainda. Mas aí ele saiu e foi quando o doutor William chegou para ficar no lugar dele. Foi quando, no dia que o William chegou, estava havendo uma audiência do Hermes Livre contra a Fazenda Saudade. Então, essa advogada Eliana está morando em Belo Horizonte? Mora em Belo Horizonte, no bairro São Bento. É oficial de justiça. E o esposo dela é juiz. Sobrenome dela você não lembra? Outra pessoa é Márcio, médico de Belo Horizonte, foi para Grão Mogol, depois veio para Bertópolis. Não pode falar sem É da Executiva Nacional do PT. Na sua fundação. Na fundação do PT ele era da Executiva Nacional. Tantos outros nomes, né? Eu poderia, como a gente fala também dos falecidos, meu irmão, que foi um dos fundadores. Lá em Bertópolis, o primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi meu irmão, foi Tião, que mora em São Paulo hoje. E depois teve mais 2 presidentes, depois veio Fidel, que morreu como presidente do sindicato. Outra questão também importante para falar é entender o senhor Lourenço, que também é falecido lá de Santa Helena. Mas sabia como ninguém a língua dos índios. Falava fluentemente, claro, que o português e a língua machicali. E ele que traduzia para Geraldo, ele que era o tradutor de Geraldo, ele que passava todas as inquietações, todas as demandas, né, do dia a dia, as lutas, a história de luta dos machacali. Eu queria traduzir em português. Só para nós acompanhamos, nós somos numa audiência na delegacia de Águas Formosas com Jair, delegado que mandou invadir a casa do companheiro lá, roubou o arame e roubou R$500 dele, lá da Fazenda Minerva. Então nós fomos lá acompanhar a audiência, no mesmo dia era a audiência envolvendo a Fazenda Minerva e envolvendo os machacali, e Sami era um intimado. Aí tava lá eu, Dodô, Péricles, solidarizando e Manzoé. O delegado foi e prendeu eu, Péricles e Dodô no banheiro. Porque esse mesmo delegado daqui a Água Formosa é 142 quilômetros, ele prendia o trabalhador e aí quando ele ficava sabendo que a gente ia chegar lá, às vezes ele já soltava o trabalhador para não interessar, nem discutir. E era isso de 15 dias. E eu levava sempre o delegado, que sabia que ele era muito atrevido. Quando foi um dia, o nosso advogado estava na audiência fora, eu falei, hoje eu vou sozinho e eu vou resolver o problema. Que ele prendeu mais um trabalhador. E eu fui para lá. Chegando lá, eu lembrei, pois ele hoje vai me prender.
eu vou chamar o padre. Aí eu fui lá na casa do padre Almiro, chamei o padre Almiro, tô aqui sozinho, tem que ir pra delegacia. Aí aquele delegado é sacana mesmo, vamos pra lá pra me ajudar a defender, tirar o trabalhador, vamos embora agora. Chegamos lá, aquele cadeado daquele negócio, como é que chama aquele troço que prendia os trabalhadores? A gema trancada que tem, e aquela imundiça naquela delegacia que não tinha nem um tamborete para sentar. Naquele tempo eu não tinha muito juízo. Aí eu falei com o padre Abel, isso é um absurdo. Esse homem não chega, e a gente tem responsabilidade em casa. Vamos fazer assim, vamos sentar nesse trem sujo aqui, vamos esperar ele chegar aqui para decepcionar ele. Aí o padre Abel, vamos embora. E sentamos no chão. Naquele imundiça, sentamos lá no chão para esperar ele chegar. Isso lá em Água Formosa, a delegacia de Água Formosa. Aí o que acontece? Quando ele chegou, ele não olhou para minha cara, que ele já me conhecia, e pediu 200 desculpas ao padre Almir. Aí eu, quando ele estava pedindo desculpa, eu falei, não, mas acontece que nós estamos aqui mesmo, sabe? É porque tem um trabalhador aí preso e a gente quer saber o motivo que o trabalhador está preso. Ele falou, não tá, já está liberado, é porque eu saí, e eu saí é para comprar cavalo. Saí e não, agora é que eu estou chegando aqui e só foi abrindo aquele danado, aquele cadeado imundo, e o trabalhador saiu nas carreiras, assim, não deu nem bom dia a nós, que ele queria soltura mesmo, né? Isso aconteceu com esse mesmo Jair, delegado lá de Água Formosa, lá de Formosa. Mas eu queria voltar atrás um pouquinho, quando os companheiros contou os conflitos de água da Fazenda Saudade, mas veio também uma vitória muito grande na luta dos trabalhadores lá organizado, o povo indo lá, dormindo até lá, a advogada ia para lá, mais os companheiros, e para poder dar força mesmo aos trabalhadores, saiu um fruto de 3.503 hectares de terra desapropriados naquela mesma fazenda. Isso é apropriado por quem? Desapropriado pela luta dos trabalhadores, né? Uma luta dos trabalhadores e a CPT junto. O governo federal que se apropriou? Desapropriou, sabe? Está hoje lá assentados e dentro das casas, né? Foi uma outra vitória muito grande, né? Que a gente tem que dizer, a luta dos conflitos se tornou uma vitória. Que beleza. A outra questão é a companheira de lá tá ali para testemunhar uma comunidade de Mutum, onde eu falei que o primeiro culto foi celebrado na comunidade de Mutum. Então, teve uma data... Mutum em qual município? Aqui, município de Teófilo Otoni, né? Que mesmo bem próximo, uns 40 quilômetros. Lá tinha 3 dirigentes de comunidade. E morreu um dirigente e a gente não foi possível ir lá no dia da morte do companheiro. Depois, passado uns 2 meses, aí o padre Jerônimo convidou eu ir lá para nós ir lá. Chegando lá é comum, à tarde, à noite, o texto, no outro dia a missa. No texto à noite, o padre falou assim, gente, olha, morreu nosso companheiro aí, o dirigente da comunidade, e nós precisamos de fazer qualquer coisa na medida do evangelho amanhã, de comemoração da morte do companheiro. E aí perguntou um companheiro por nome, um companheiro, é possível fazer qualquer coisa amanhã? Ele falou, pai, não, nós fazemos, nós da medida do evangelho, nós vamos fazer. Ele tinha uma sanfona, o filho dele tinha um violão, né? E aí quando o padre na missa fez a celebração do evangelho, eles apareceu no meio da sala e começou. 3 dirigentes que celebravam no Mutum, ficou 2 e morreu 1. E aí rodando e jogando verso. 3 dirigentes que celebravam no Mutum, morreu 2 e ficou 1. Morreu 1. Não, 3 dirigentes que celebravam no Mutum, morreu 2. Morreu 1, ficou 2. Não, mas não é rimado. Ficou 2 e morreu 1. Era assim que fazia. Ficou 2 e morreu 1. Aí ficou 2 e morreu 1. E padre Jerônimo com o gravador gravando. E aí o que acontece? Aquele gravador grandão. Quando terminou, ele pegou o gravador, desligou o gravador, colocou dentro da mala de roupa dele e pôs dentro do bagageiro do Gugel. Tá de lá aí, tem que testemunhar isso aí, né, de lá? E aí o que acontece? Bonito, fizemos tudo e vimos embora. Quando nós chegou em frente à casa desse companheiro, tinha uma depressão que ele colocava para tirar água para entrar dentro de casa, o Gugel entrou dentro daquela banqueta de dentro e saiu. Quando saiu, entrou dentro, aí o gravador lá atrás ligou. 3 diligentes celebravam no Mutum, ficou 2 e morreu 1. E aí o que acontece? O pai Jerônimo, ai, São Irineu agora, São Irineu acordou, foi lá, e foi lá, parou, abriu a garrafa do carro, abriu a mala, desligou o gravador. Muito bem, né? E aí... Uma batida no buraco.
Começou a funcionar. E aí, resumindo, aí vem o mês de maio, aí no outro ano seguinte, nós fomos lá em junho, ele não pôde ir, mandou eu levar Zilar, lá na própria comunidade. Eu fui com Zilar, era o dia das mães. O que acontece? Na igreja, Zilar pega o mesmo gravador e põe no banco, as alças desse gravador, a alça dele ficou pra baixo, né? E aí o que acontece? Toda mulher subia em cima daquele palanque lá, as mulheres, e falava bonito mesmo. E aí subiu uma filha de um tal de, depois eu vou lembrar, uma mulherzinha pequena, e falou muito bem mesmo, e falou alto. Quando nós bateu palma, tinha um cachorro debaixo do banco, o cachorro saiu correndo, enganchou na alça do gravador e saiu com o gravador. Pra ela ir pra provar. Isso dos movimentos, tem de tudo. E quando ele foi pra sair fora da escola, da igreja, aí o gravador saiu do pescoço dele. Então esse mundo de meu Deus é cheia de coisa gostosa, né, gente? Aí encerrando a fala, eu queria dizer, falou muito na posse, né? Eu não posso dizer também que no meio dessas histórias de posse, essa luta toda, né? A gente gravou um negócio na cabeça da gente, porque a nossa vida era mexer com posse. Eu também nasci numa posse. Aí a gente, nessas caminhadas, fica perguntando a gente, mas o que é posse mesmo? Aí eu falo, pela mata fora eu entrei, com foice e facão na mão, abrindo as estreitas picadas, sem saber da direção, onde eu devia parar para meu rancho fazer, onde houvesse uma baixada e água para beber. Muitas ladeiras subia e muitas descidas descia, até encontrei uma baixada e construí meu ranchinho, de pau a pico e cavaco, coberto com coqueirinho. Aí os anos passavam e eu naquele solidão, gente eu não via mesmo quando vinha a escuridão, andava naquelas picadas, desviando de toco e pau. Hoje nas mesmas estradas passa carro dos mal, não arranha nem a pintura quando eu fui todo arranhado. Onde eu dormi em pé, hoje dorme é boi deitado. Se soubesse quanto eu sofri naquela peleja danada, me dava um pouco de terra, uma foice e uma enxada. Eita, Silvio, essa poesia, esse poema é criação sua? Do movimento mesmo. Do movimento? Mas eu ainda vou dizer um pouco. Foi um resgate do nosso companheiro, que nós cantamos um pouco aí, Toninho do Tabocal, que falava nas cordas do violão pra nós, mas Deus levou ele muito jovem mesmo, e aí eu gravei uma coisa, não foi isso, foi pra allá fora. Desse livro do Herói Esquecido tem a música? Tem. Beleza, Romário, continuando aqui, me registra aí, meu irmão, qual os anos mesmo que você foi agente pastoral da Comissão Pastoral da Terra em Minas? 1999 a 2002. Mas eu queria destacar na fala de Epaminondas, fazer um destaque na fala de Epaminondas, outro na fala de Dora. Na fala de Epaminondas foi quando ele lembrou do Padre Sévar. Padre Sévar era francês e foi ele que foi convidado para vir aqui nessa região norte para dar um curso, para poder coordenar um curso de formação religiosa já nessa linha progressista da igreja. Ele era da ACE, Animação Cristã Rural. E aí, então, antes da CPT, propriamente dito, antes mesmo da Pastoral Rural, nós tivemos aqui a presença da ACE. Inclusive o Serafim nos disse hoje lá que ele foi lá na França. Na França, através da ACE. E aí, interessante que depois eu vou para o seminário, vou morar no Recife. E meu acompanhante do seminário foi o Padre Sévar. E aí o Padre Sévar me contava as histórias da presença dele, que ele veio várias vezes aqui no Mucuri. E aí Silva, que não sei se lá, o pessoal mais antigo aqui lembra da presença dele. Aqui, beleza. Então, primeiro eu lembrar dessa presença da CE, que é anterior. E segundo, eu quero destacar na fala de Dora, quando ela fala da igreja no meio do povo. E ela falou da experiência dela como criança. Eu quero falar também da minha experiência como jovem, que eu fui para Belo Horizonte trabalhar e estudar. Eu sou de Águas Formosas, fui trabalhar e estudar. E lá me envolvi com o movimento estudantil. E eu tinha aquela experiência viva na minha vida dessa igreja conservadora. Essa igreja que é a igreja de Águas Formosas, aquela igreja conservadora, tradicional. E aí, lá em Belo Horizonte, quando eu começo a participar dos movimentos sociais, do movimento estudantil mais precisamente, eu entrei em contato com um grupo de ex-seminaristas. E foi na casa deles, e também na casa de um grande líder político de Águas Formosas, que eu vi um material produzido pela TFP, Tradição, Família e Propriedade. E esse material da TFP denunciava justamente os padres, os bispos
bispos progressistas. Essa igreja pé no chão, essa igreja no meio do povo, esse trabalho de comunidade, denunciava que as comunidades era trabalho de comunista e fazia essa denúncia. Você lembra o ano disso? Isso foi Panfleto, mais ou menos? Esse material deles contra a SEBS foi em 82, 81, 82. Mas a presença deles na nossa região é bem anterior. Então eles distribuíram esse panfleto? Distribuíram esse material em toda a região. Mas antes do material contra a SEBS, já tinha outro tipo de material que eles produziam. Eles tinham a revista deles chamada Catolicismo, que era distribuída de forma ostensiva aqui na região. E aí, através desse material da TFP, é que eu descobri que existia um lado bom da igreja. E aí que existia esse lado bom da igreja. E através, então, dos livros, do material da TFP. Aí, quando eu volto para Águas Formosas, eu sou convidado para o encontro de SEBS, que eu nem sabia o que era isso. Aí eu vou lá para Santa Helena, isso em 81. E aí, o primeiro encontro de SEBS, eu não sabia, era o primeiro encontro de SEBS, das comunidades eclesiais de base, em Santa Helena. E aí, fomos para lá, a gente não entendia nada, não sabia, nunca tinha participado. A gente conhecia aquela igreja tradicional dos padres de batina. De repente, a gente encontra os padres lá do Espírito Santo, de São Mateus, o pessoal aqui do Teoflotone e o Dete, que era trabalhar na cúria, e todo mundo dormiu no chão, entrou na fila para comer, os padres, todo mundo. Então aqui para nós foi uma grande novidade, até esse comportamento. Você falou padres, um jeito diferente, né? Um jeito diferente dessa igreja. Então aí a gente viu a gente participou, começou aí a participação da gente em todo esse trabalho da igreja. E aí eu venho para o seminário em 81, 82, e aí que eu entro em contato então com a CPT propriamente dita. Você foi para o seminário em Recife? Aqui. Primeiro aqui. Da Diocese de Teoflotone. Aqui de Teoflotone acontece a troca de bispo. Todos os padres progressistas, irmãs, seminaristas foram embora da Diocese, foram obrigados a ir embora da Diocese. Ou então os que ficaram, foram os poucos que ficaram, igual o Padre Giovanni, Padre Piero e Padre Domingos, foram confinados na periferia da cidade ou nas comunidades rurais, no lugar de comunidades, e foram perseguidos pelo bispo. O bispo na época era Dom Antônio Fernando Figueiredo. Não, como é que é? Qual que era o bom e qual foi o ruim que entrou? O bispo bom que nós tínhamos é o Dom Quirino. O Dom Quirino era o bispo que personalizou todo esse trabalho da igreja de Teoflotone, que destacou no Brasil todo o trabalho da igreja aqui, de SEBS, de apoio aos trabalhadores, tudo que foi relatado aqui. Aí Dom Quirino sai, entra o Dom Antônio Figueiredo. Ele é aposentado? E ele promove esse endireitamento da diocese e, por conseguinte, a saída dos padres, dos bispos, das irmãs, irmã Arcanja, da secretária da Casa Paroquial. Então foi aquela perseguição Dom Fernando cruel à igreja. Esse Dom Fernando é o mesmo bispo lá do Padre Marcelo. É aquele? É aquele. É o bispo que celebra na Nossa, o cara foi bispo aqui. Foi bispo aqui. E aí Dom Fernando Figueiredo? Dom Fernando Figueiredo. Dom Antônio Fernando Figueiredo. E o dia da posse dele, eu tenho orgulho de dizer, como seminarista, todos os seminaristas foram lá para arrumar o estádio, eu não fui em protesto, porque eu já sabia quem era ele. E o que ele veio fazer aqui? Todo mundo já comentava, já sabia o que ele tinha vindo fazer. Então, ele promove esse desmonte da igreja de Teoflotone. Você lembra o ano disso? Ele tomou posse em que ano? E que ano que ele tomou posse? Em 83. Eu fui ordenado. 82. Eu fui ordenado em 82. E aí ele ficou bispo até? Aí ficou. Aí eu fui embora. Aí que eu fui pro Recife. Ainda veio o Diogo depois Não dele. lembro quando, após ele chegou o Dom Diogo, né? Depois do Valdemar, depois do Diogo, e agora Dom Luiz, e agora tem o bispo. Então eu saio daqui, várias irmãs, vários padres saíram, como Padino foi para Paraíba, irmã Arcanja. Está vivo ou morreu? Morreu, já faleceu. Aqui tem um assentamento Padino agora. Tem um assentamento Padino. Padre Irmã Arcanja, que foi outra grande liderança aqui em Teoflotone, foi parar na Diocese de Juazeiro da Bahia. Eu fui parar na Diocese de Juazeiro da Bahia. E as irmãs, as freiras que atuavam aqui, vocês lembram? Muitas irmãs. Foi tudo, quase tudo. A irmã Zoé ficou aqui. Aquela lá da Palmeiras. Agora, eu só queria completar dizendo o seguinte: então eu fui parar na Diocese de Juazeiro da Bahia. E na Diocese de Juazeiro tinha um trabalho da CPT. E lá eu continuei, reintegrei, me integrei ao trabalho da CPT na Diocese de Juazeiro. Aí depois eu fui para o Recife. A Diocese de Juazeiro mandava os seminários para o Recife.
estudar no Recife. E lá no Recife eu tive tenho a grata satisfação de dizer, um dos maiores prazeres que eu tenho de dizer na minha vida, da minha história, é que eu convivi lado a lado com o Dom Helder Câmara, né? Eu, por várias vezes, fui coroinha do Helder, andei com o Dom Helder nas comunidades, e aí é interessante que Dom Helder, ele ensinou muita gente. Lá em Recife, no Recife. Continuava seminarista. E no Recife, eu reencontrei com a CE, porque a CE que a Animação Cristã Rural, que lá tinha a CPT, mas devido ao padre Cevar, meu acompanhante no seminário, eu, claro, nos finais de semana, fazia o trabalho pastoral junto à CE. Então é interessante mas eu já sabia da presença da CE aqui, na Diocese de Teoflotone. E aí, por acaso, fui parar no Recife e lá reencontro com a CE, vamos dizer assim, com esse trabalho da CE. Por último, aconteceu também um desmonte na igreja do Recife, com a nomeação de um bispo conservador, Dom José Cardoso. E aí eu fui para João Pessoa, na Paraíba, e aí outra grata surpresa, outra grata satisfação que eu tenho a dizer da minha história é que eu vou conviver com Dom José Maria Pires durante um ano. Recentemente. Né? O último ano, morreu recentemente. E era daqui E é interessante que ele foi bispo aqui na nossa região, bispo da Diocese de Araçuaí, que pertencia a Araçuaí. E ele gostava de conversar muito comigo. A gente ficava horas e horas ele relembrando as histórias dele aqui no Ildete, recordando seu nome completo. Ildete José da Silva Mota. Né? Eu comecei militando na igreja como catequista, né? No grupo de jovens, depois foi a Pastoral de Juventude do Meio Popular. O Padre Pierre me levou lá para Recife, para encontrar lá com os padres, participar de um encontro, que eles tinham cuidado com a formação da gente, sabe? Eles cuidavam disso. E depois eu fiquei trabalhando na Mitra Diocesana. Trabalhei 7 anos. Aqui de Teoflotone. Aqui de Teoflotone. A Mitra Diocesana, que quando Dom Quirino era o bispo da diocese. E lá estava Zilá também, né? O padre Jerônimo. Era engraçado que o pessoal falasse, quero falar com Dona Mitra. Aí o padre Jerônimo batia aqui, Dona Mitra, aqui na parede, né? Que o pessoal não sabia, achava que Mitra era uma mulher, né? E era interessante a paciência que esses padres tinham para cuidar da gente, para formar. Aí, final de semana, eu ia com o padre Jerônimo, padre Sérgio, para Ouro Verde, lá tinha o padre Chico, né? Chico Padre e o padre Sérgio, e eu ia com eles para Fegaspar, naquelas comunidades lá, né? Ficava o final de semana, todo final de semana. Então o que ele fazia? Tinha celebração, tinha batismo. Ele falou, e à noite você convida o pessoal para vir cá para você conversar com o pessoal. O que a gente ia conversar? De sindicato, de SEBS, da pastoral, sabe? Conversar da atualidade, né? Juntava o povo e ele nem abria a boca, ficava de longe, o padre Sérgio sentado lá atrás e a gente conversando com o povo. E desse jeito também era o Padre Domingos. Eu lembro que nós fomos uma vez fazer uma rodada ali na Americaninha, Americana Grande, Beija-Flor, né? Todas as comunidades de Novo Oriente que a gente ia com ele, e lá os batizados, e à noite a gente juntava lá para conversar com ele. Ele levava gente para estar fazendo isso, sabe, para estar conversando. E eu lembro que um dia a gente estava na igreja, né? Eu acho que o Padre Silvio estava lá esse dia, que o pessoal queria entrar na igreja de cavalo. Eu tive medo demais, sabe? Era uma profanação, Era um absurdo uma coisa dela. Quando o Padre Domingos chegava, ficava todo mundo assim preparado para poder, né, armar qualquer coisa, sabe? Então era esse trabalho que era feito. E uma coisa também que eu achava interessante, que na CPT, foi quando o Padre Domingos começou a apoiar aqueles estudantes que faziam direito. Teve alguns deles, que ele até ajudou financeiramente para formar, para depois dar o retorno. E aí formaram um grupo que chamava Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Aqui de Teoflotone? Aqui, a CPT, era uma equipe da CPT, que a Sandrinha acompanhava esse pessoal. A advogada Sandrinha. Advogada, encontrava com esse jovem, fazia um carte, né, para poder, dos movimentos populares, fazia também para os sindicatos, as lideranças sindicais do movimento popular. Eu lembro também que na época, aqui no Teoflotone, nós fizemos uma campanha
que nós chamamos Campanha dos 50 Alqueires. A campanha da fraternidade foi assim: para onde vais? E o que nós fizemos na prática? Fazer um levantamento na cidade, quantas famílias não tinham casa para morar. E fizemos um levantamento, 8.000 famílias não tinham casa para morar. Então precisava... Aqui na cidade de Aqui na cidade, 8.000 famílias. E aí precisava de 50 alqueires de terra para construir casa. E foi um movimento. 50 que tá, 50 terra alqueires. Demais. Pois é, mas nós não queríamos que o pessoal... Era 50 alqueires, sabe? E aí foi aquele movimento muito grande, que daí saíram muitas lideranças, porque como é que a gente forma? É na luta, né? E aí saíram muitas lideranças, né, do movimento popular, do movimento sindical, e que dava suporte a tudo isso. Quando a gente precisava de uma mobilização, a gente procurava. E tinha uma forma de formação, uma formação que nós chamávamos de TAP, que era treinamento de animadores populares, que quando os padres italianos ocuparam a catedral e nós tínhamos aquele espaço todo lá para fazer encontros de formação, final de semana, a gente dormia lá, ia na sexta-feira e saía no domingo, sabe? Era assim. Só para lembrar que na catedral, simbolizando a campanha dos 50 alqueires, só para lembrar para todo mundo saber, tinha uma casa de João de Barro de todo tamanho. Era que simbolizava toda a luta da campanha dos 50 alqueires. E aí, se João de Barro tinha sua casa, como é que o pobre tinha casa? Então era a questão colocada. Era interessante. Tinha todo mundo que precisava da terra tinha uma carteirinha cor-de-rosa, né? E aí é interessante como a gente conseguia juntar. E a CPT tinha um papel fundamental nisso, sabe? Que as lideranças que tinha, para você ver, liderança como Leodônio, como Romário, como Silvia, Epaminondas, Zilá, Sirlene, o pessoal da Lajinha, Dora Enis, muito jovem, engajada, quando tinha uma luta dessas 50 aqui, estava todo mundo presente. Foi igual a ocupação de Aruega, chamam todo mundo. E tinha também o MMM, que é o Movimento da Mulher Marginalizada, que a irmã Zoé coordenava, sabe? Então a gente trazia todo mundo para cá. E a CPT era o centro disso, sabe? A CPT foi muito importante na nossa vida, na minha vida, né? De fazer essa opção, porque criada numa igreja, né? Conservadora, a catequista desde muito cedo, de grupo de jovens, liderando ali. Mas assim, eu lembro que quando teve a Assembleia Diocesana, o pessoal falou que a igreja optou pelos pobres, o pessoal disse que eu fiquei do lado dos ricos, mas que faltava esclarecimento. E a CPT cuidou dessa formação nossa, sabe? E como é que cuidou? Era indo junto, era acompanhando o Padre Jerônimo, era acompanhando Zilá, era acompanhando os companheiros, Romário, né? Que às vezes era impaciente, que ele tinha informação demais para nós, e a gente gostava de ouvir Romário. Queria que a gente andasse mais rápido, que a gente pegasse tudo aquilo de uma vez, né? Mas ele tinha paciência também. Ele convidou a gente, levou a gente numa missão lá em Pernambuco. Levou um grupo de nós, acho que nós somos 11, fomos para Pernambuco participar de uma missão lá no sertão. Na verdade, sabe? Na Bahia, né? Que passa dentro do Juazeiro, Juazeiro, Remanso, Casa Nova, né? Aquele lugar tudo ali, sabe? Pra gente trazer aquilo de lá para cá. Então, a CPT foi muito importante. Depois, aqui na Casa dos Movimentos, nós ficamos desalojados e viemos para cá, quando a igreja, né, tomou a guinada, né, quando chegou, o pessoal já contou aí, quando chegou o Dom Fernando, eu trabalhava lá na Mitra, e ele arranjou um emprego para mim no banco, né, falou assim, nós não temos identificação de luta, então você vai trabalhar no banco. Eu falei, não vou trabalhar no banco não, pode deixar que nós nos viramos, né, e desalojamos. E aí a gente veio para cá, Padre Giovanni, os padres compraram aqui esse espaço e aqui ficou sendo a nossa referência. Os movimentos populares, a CPT, né, que foi a Pastoral Rural, e é aqui nós estamos até hoje, como Pastoral Rural. Que história bonita, queria lembrar. Um dia a chuva linda irá cair e os campos deste chão vão reflorir. Os pobres unidos se alegrarão num canto novo de libertação. O sol, a lua e as estrelas brilharão
o riacho e as cisternas se encherão. A juventude vai profetizar, as idosas e os idosos vão sonhar, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos.